Olá! De acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 12 milhões de desempregados. Para driblar a falta de vagas, milhares de brasileiros entraram na informalidade. Muitos decidiram trabalhar por conta própria, prestando algum tipo de serviço, como motorista ou fazendo entregas por aplicativos. Em comum, esses trabalhadores têm baixos salários e redução de direitos trabalhistas, além de arcarem com toda a responsabilidade sobre o serviço. A situação que poderia ser vista como um bico já é corriqueira e hoje esse movimento tem até um nome: uberização do trabalho. Bom, nós vamos tentar entender um pouco mais sobre o assunto com os nossos convidados de hoje, o vereador Toninho Vespoli, do PSOL, o professor de Economia da PUC de São Paulo, Leonardo Trevisan, e o jornalista da Repórter Brasil, Carlos Juliano Barros, que é diretor de um documentário sobre o assunto. Bom, queria agradecer a presença de vocês e começar o programa fazendo a mesma pergunta para vocês três. Uma das principais características dessa economia focada por aplicativos é justamente que o prestador de serviço ele se torna um empreendedor daquele negócio e colhe aí todos os sucessos ou fracassos desse negócio. Na opinião de vocês, isso acaba sendo uma oportunidade ou uma armadilha? Quem gostaria de começar? Bom, eu acho que é uma armadilha, né? Porque eu acho que vai se colocando na cabeça do trabalhador que ele passa a ser um empreendedor. Mas quais condições disso? Então, por exemplo, a gente discutiu aqui a questão dos aplicativos do Uber aqui. E aqui eu não estou contra as tecnologias, não é isso. Mas, assim, o fato é que hoje você vai conversar com o pessoal que trabalha com Uber, né, ou com outro aplicativo similar, eles estão trabalhando 12 horas por dia. E aí, como que fica a questão da segurança das pessoas, onde você tem uma pessoa que está trabalhando 12 horas por dia e que, conforme ele vai ficando cansado, exausto, a possibilidade de acidente é maior. Como fica o direito previdenciário dessas pessoas? E aí, os que defendem totalmente a desregulamentação do Estado, né, você não está falando de uma empresa que, você está falando de uma empresa que está ganhando bilhões em ações. Então, assim, quer dizer, é um desnível muito grande. Enquanto você desregulamenta tudo e o trabalhador fica totalmente sem uma proteção social, né, ou uma proteção trabalhista, você tem do outro lado a empresa, né, ganhando bilhões. Então, para mim, é uma armadilha. Professor Leonardo. Olha, eu não sei. Claro, quando nós olhamos para esse processo, né, que você chamou de uberização, e que é o nome que está sendo mais utilizado, nós vemos mesmo quase uma armadilha. Né? Porque o trabalhador, nós temos que escolher muito claro, nós temos que ter um ponto de partida. Quando nós falamos de empreendedorismo, nós temos que diferenciar, temos que criar uma diferença entre o empreendedor por livre escolha e o empreendedor por necessidade. São situações diferentes, são escolhas diferentes, são processos de assimilação de uma realidade econômica completamente diferente. O trabalhador do aplicativo, com todas essas variáveis, como o vereador, eu não tenho absolutamente nada contra a tecnologia, isso é ingênuo ser contra a tecnologia, ela vai avançar, não há dúvida nenhuma. A questão é um pouco diferente, né? A questão talvez seja que nós separemos, que nós olhamos para a tecnologia não como uma ameaça às qualidades de vida, né? Nós olhamos para a tecnologia como um aliado na melhoria de vida. Não é isso que está ocorrendo. Né? Quando nós olhamos para a sequência dos trabalhos, da precarização do trabalho, em torno, por exemplo, dessas outras atividades, isso é uma situação bastante difícil. A transformação do emprego em uma plataforma de negócio é uma tendência mundial. Isso não é uma característica apenas de quem trabalha com aplicativo. A ideia de uma plataforma é outra coisa muito diferente, é nós esquecermos que esse trabalhador que fez essa escolha tem que ter proteção, tem que ter férias, tem que ter os seus direitos sagrados garantidos. Isso são pontos muito diferentes. Por essa razão, considero um pouco uma armadilha. Qual que é a sua opinião, Carlos? Bom, eu acho que é inegável que essas plataformas elas oferecem serviços que são rápidos, são eficientes e que democratizam o acesso, né? Agora, por trás também
qualidades, digamos assim, existem uma série de questões que estavam escondidas do debate público e que eu acho que muito recentemente tem vindo à tona aqui no Brasil. Né? Eu estou me referindo a questões de precarização e intensificação do trabalho. Eu acho que essa realidade já está bastante exposta e vem sendo bastante discutida nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil esse é um debate ainda incipiente, que está engatinhando, e a gente vê aí, né, uma série de reportagens, matérias, e o filme que eu dirigi também, né, é parte desse movimento, para apontar uma série de questões que, como eu disse, estavam aí ocultas. Né? Então, a gente vê aí, por exemplo, os casos dos entregadores de bicicleta que pedalam aí 100, 150 km por dia para fazer entregas, né, sem qualquer tipo de proteção. Enfim, pessoas que não têm qualquer tipo de garantia. Caso dos trabalhadores os motoristas também, né, que durante muito tempo, no começo, tinham aí uma certa vantagem por trabalhar, mas com o passar do tempo a remuneração foi minguando e hoje a gente vê aí, como o vereador comentou, jornadas de 12, 14, 15 horas por dia, pessoas que alugam carro e partem aí, né, de uma dívida aí de R$ 1.600 por mês para poder... e depois tem que tirar essa dívida ao longo, né, do mês de trabalho. Então, o ponto é que existem uma série de outras questões também que acho que são um pouco debatidas e que tem a ver com a própria natureza dessas empresas. Né? Essas empresas, elas têm no DNA delas uma certa alergia a qualquer tipo de regulação. A gente não está falando só da regulação trabalhista, mas da regulação tributária, da transparência de dados, né? Enfim, isso está um pouco no DNA dessas empresas, né? Essa ideia de que não tem que haver qualquer tipo de regulação, e elas se apresentam como meras intermediadoras entre os consumidores finais e os prestadores de serviço, como se elas só fizessem o meio de campo. Mas a gente sabe que elas fazem muito mais do que isso, né? Assim, elas aplicam penalidades aos trabalhadores, elas determinam preço, elas controlam todo o processo de trabalho. Então, dizer que não há subordinação, que não há vínculo, né, se torna um pouco falacioso, né? E é por isso que há uma série de autoridades trabalhistas aí do Brasil que vem se debruçando sobre esse assunto e tentando, né, regulamentar, tentando criar limites para tornar essa relação um pouco mais, né, equilibrada e mais protetiva para os trabalhadores. Vereador, queria saber até como que o poder público tem agido, né, nessa questão. Falar uma coisa que eu acho que é interessante que ele abordou, porque assim, né, pega aqui no Brasil, a gente está vendo isso diariamente aí pelas grandes imprensa, né? O vínculo é tão dado que se o cara vai entregar uma pizza e ele não entrega em tal momento, ele tem que pagar a pizza. O entregador, porque não entregou em determinado tempo. Quer dizer, colocando a pessoa em risco, porque aí eles saem dirigindo nesse trânsito caótico na cidade de São Paulo, né, em uma situação que ele coloca extremamente sua vida em perigo, porque ele acaba na correria fazendo várias infrações. Isso é notório, qualquer um que anda nessa cidade aqui à noite, sexta, sábado, você percebe isso, né, principalmente do pessoal que faz esse serviço com moto. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente colocar, assim, você pega, eu acho que países, né, que em determinado momento da sua história conseguiu dar um estado de bem-estar social para a sua população, esse pessoal tem um outro tipo de história, né, que não dá para se comparar com o nosso. Então vai lá pegar na França, por exemplo, se mexesse com a Previdência, igual estava mexendo aqui o governo federal, né, que agora está lá no Senado, a população vai para a rua quebrando tudo, porque eles têm uma concepção de direito muito instituído, né, e muito firmado na sua cabeça. Aqui no Brasil, não. Então, assim, questões que eu acho que a uberização em alguns países avançados, eu não gosto de usar esses países avançados, mas é um pouco como as pessoas entendem, eles não vão se submeter a uma lógica, porque eles se sentem como cidadão e que tem um cidadão de direitos, do que aqui no Brasil, que acaba se sujeitando. Então, quero falar, nos países da economia capitalista periférica, essa uberização é muito mais perversa do que no centro do capitalismo, né? Agora, sim, o que eu acho que a legislação pode fazer? Igual aqui na Câmara, a gente batalhou bastante nosso mandato para ter o mínimo de regulação. E aí eu concordo com o professor. Aqui nós não estamos negando a tecnologia, mas assim, como que essa tecnologia é colocada para a sociedade para que realmente todos tenham qualidade de vida? Eu acho que essa é um pouco a discussão, né? Eu acho que não está se negando, mas está se negando a forma e o método, que é essa metodologia bem se impondo na sociedade, onde simplesmente o que vale é para um pequeno setor, né? Não vou falar nem brasileiro, mas mundial,
ter muito lucro. Então, é esse tipo de tecnologia onde você vai colocar muita gente, colocando a sua vida em risco, para um pequeno grupo ter muito lucro, isso é inaceitável. Mas existe uma coisa que eu acho que é mais curiosa ainda, que boa parte dessas companhias, nem lucrativas elas são, né? Então isso, inclusive, gera muita surpresa quando as pessoas tomam ciência desse tipo de informação, porque se a gente pegar, por exemplo, os grandes players desse mercado, né, a Uber, Cabify, né, a Uber, desde que foi lançada, ela nunca deu lucro, né? Muito pelo contrário, ela acumula um prejuízo bilionário ao longo de vários anos. Isso se deve por vários motivos, né? Assim, em primeiro lugar, porque para ganhar mercado, ela acaba oferecendo uma série de promoções, não só para os trabalhadores, mas para os consumidores também. A margem, né, que ela cobra dos motoristas acaba sendo menor do que ela precisaria para cobrir todos os gastos operacionais. Enfim, ela tem uma série de custos também com questões legais, judiciais no mundo inteiro, né? Então, isso também é muito curioso, assim, se você fizer um breve exercício no Google, muito rápido, assim, pesquisar sobre o balanço financeiro, digamos assim, dessas empresas, você nunca vai achar informação completa e transparente sobre isso. Você vai achar informações sobre, o volume de vendas aumentou muito, a captação de recursos dos fundos de venture capital, né, como se diz, os fundos de investimento de risco, que aportam recursos nessas empresas também cresce bastante, mas a operação em si dessas empresas não necessariamente é superavitária, né? Muitas vezes ela é deficitária. E isso também é muito curioso, assim, porque a gente está, de um lado, permitindo, né, que as legislações que protegem os trabalhadores sejam afrouxadas, né, o que tem aí uma série de consequências para o conjunto dos trabalhadores, e de outro lado a gente, né, vê aí empresas que estão há anos dando prejuízos, operando, né, porque elas têm esse subsídio, né, por parte desses fundos internacionais que são bilionários. E aí também acho que fica, inclusive, em questão aí, né, de que livre mercado estamos falando também, né? Será que de fato existe um livre mercado quando as empresas estão rebaixando de forma proposital o valor dos serviços que elas cobram para ganhar mercado, né? Enfim, é uma discussão complexa mesmo. Tá certo. Bom, a gente vai precisar fazer o nosso primeiro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Fique com a gente.